De Jó 38, versículo 1. Amém? Fala assim. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei as trancas às suas portas. E eu lhe disse: Você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Amém? Os irmãos podem se assentar. E eu estava lendo essa palavra e eu estava pensando o quanto nos esforçamos em fazer o bem no nosso cotidiano. Seja ajudando alguém, seja dando uma palavra, seja dando um conselho, seja pequenas coisas ou grandes coisas, sempre nos esforçamos para fazer algo que diferencie das outras pessoas. Até porque nós somos cristãos e temos que mostrar que somos diferentes a cada dia. Não é ser igual, mas é justamente ser a diferença. E chega um momento da nossa vida que Deus permite certas coisas que aconteçam na nossa vida que às vezes nos impactam de certa forma e nos deixa sem estabilidade. Começamos a pensar, mas por que Deus fez isso sendo que eu estou sendo bom, sendo que eu não faço coisas assim muito más, eu não mereço isso. E a gente começa a nos queixar como se merecêssemos alguma coisa de Deus, sendo que na verdade nós não merecemos nada. E eu vejo isso que a gente, às vezes, quer demais. Eu digo isso porque eu passo isso no meu cotidiano. Às vezes eu penso, nossa, eu já estou me esforçando demais, porque Deus não me responde. Sendo que Ele não é meu serviçal, Ele é o Deus, e é eu que sirvo, não é Ele que me serve. E é com isso que a gente vai aprendendo, principalmente em Jó, que ele era um cara reto, de coração puro, e na terra não tinha ninguém como ele. Quando eu olho para Jó, eu preciso mudar muito mais, porque se ele era reto e passou por tanta coisa, quem sou eu para não passar nessa terra? Assim como Jesus veio para a terra, ele era Deus, estava no trono e veio para a terra para sofrer por causa de mim e por você, e ele passou por tanta coisa, porque eu não vou passar também? E a gente acha, às vezes, que por fazer o bem, a gente não merece sofrer de várias formas, de certas formas. E, na verdade, não é nem que nós não merecemos, mas Deus sabe como trabalhar na nossa vida. Achamos que somos melhores e, na verdade, Deus tem muito ainda para ensinar a nós. Principalmente quando achamos que não precisamos de algo, é aí que Deus vem e mostra que precisamos melhorar mais, precisamos fazer mais. E, durante a caminhada de Jó, no comecinho, estava todo mundo se apresentando perante Deus. E chega um momento que o inimigo se apresenta lá. E quando eu vi que foi Deus que ressaltou Jó naquele lugar, não foi o próprio inimigo que apontou a Jó, mas foi Deus que falou: Você já viu meu servo Jó? Eu fiquei realmente chocada. Mas eu também fiquei chocada muito mais porque é Deus que permite tudo, Ele tem um poder sobre todas as coisas. É Ele que permite, é Ele que nega, é Ele que deixa, é Ele que não deixa, é Ele que fecha, abre, é Ele quem faz tudo. E foi Deus que colocou aquela coisa na vida de Jó. Foi Deus que falou para o inimigo:
olha, já viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, foi Deus que sugeriu. E o inimigo já veio se atirando. Ele só está desse jeito porque ele tem tudo, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. E foi assim que Deus falou. Então, vai, toca, tira, faz. Só não mexe na vida dele, mas o resto você pode fazer tudo. E foi assim que Jó perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde dele, e ele ficou só com um caco de telha. E durante a caminhada de Jó, ele começa a falar muito que ele era inocente perante Deus. E é Deus quem era o perseguidor dele. Se tem um livro que eu menos gosto na Bíblia, é Jó. Porque eu acho Jó muito ignorante na forma que ele fala com Deus. Porque ele coloca como se ele fosse inocente, sendo que sabemos que somos pecadores. Não importa se a gente faz o bem a todo momento, se nos esforçamos, mas nós temos os pecados que nos atraem a todo dia, as tentações, seja a raiva, seja qualquer coisa, sempre há um pecado ali, algo que precisamos melhorar. E Jó se coloca como se ele fosse o centro ali, sendo que não é assim. Deus coloca cada coisa para nos testar, é para fazer alguma coisa. Tudo tem um propósito na Terra. E assim como também tinha um propósito na vida de Jó. E eu vejo nessas partes que Jó era uma pessoa ignorante. E eu começo a julgar Jó, assim. Eu taco a lenha em Jó. E aí, quando eu começo a olhar para Jó, eu começo a ver também que eu sou também ignorante. Quantas vezes a gente já não nos pegamos em situações difíceis e a gente se colocou... Por que isso está acontecendo, né? E porque determinadas coisas acontecem com a gente e por que isso, por que aquilo, como se fôssemos o diamante puro de Deus. E talvez hoje eu acho que eu vou falar um pouco chorando, porque o meu dia hoje foi bem sinistro. E hoje eu realmente estou pela misericórdia de Deus. E eu vejo o quanto eu sou ignorante nesses momentos. Porque eu acho que eu não mereço determinadas coisas, porque isso não acontece, porque Deus não faz, porque Deus não fala, porque Deus não age. E, sabe, como eu disse no começo, eu sou a serva. É eu que tenho que servir a um Deus grande. Não é Ele quem me serve. Ele faz se Ele quiser, se Ele não quiser, Ele não faz. Se Ele falar, Ele fala porque Ele quer, não é porque eu quero, não. E é assim que eu fui descobrindo que essa palavra hoje era muito mais para mim do que para os irmãos. E a gente vai passando determinadas coisas e a gente começa a ficar um pouco ignorante igual a Jó, achando que não merecemos. E quando Deus começa a falar no nosso coração, chega a dói, sabe? Porque a gente começa também a ver que, poxa, Deus faz tanto pela minha vida e eu não sou um pingo grata por Ele. Eu poderia agradecer mais, eu poderia falar mais, eu poderia me humilhar mais, porque Ele é dono de tudo, de todos e de todas as coisas. E, poxa, porque eu não sou mais grata por tudo que Ele fez? E mesmo que Ele não fizesse, eu acho que eu sempre falo em todas as pregações, por mais que Deus pare de fazer agora, nunca mais me ouça, nunca mais fale, Ele já fez o suficiente para me adorar Ele pelo resto da minha vida. E esse ano, eu acho que eu também já comentei em algumas pregações aqui, eu passei por um momento difícil e eu realmente me revoltei a Deus, falei, não quero mais. E aí eu esqueci, né, que eu fui escolhida, né, eu não me fiz escolhida de Deus, eu escolhi a Deus, né. E eu falei, Deus, não, eu acho que não tá valendo a pena de seguir, eu vou seguir meu rumo e vou viver minha vida. E foi só um momento muito rápido, e depois já pedi perdão, falei, não posso, eu não consigo. Eu não nasci para esse mundo para viver sem o meu Deus. Eu não vim para esse mundo para viver sem uma explicação. Eu não vim para esse mundo por acaso, não foi um erro, não foi isso, não foi aquilo, foi porque Deus quis. Foi porque Ele determinou na minha vida que eu seria dele e Ele seria o meu Deus. E como Deus é bom, né? Glória a Deus. Eu achei que essa palavra ela não iria sair. E tá difícil de sair, eu confesso.
E quando foi passando o culto, e eu fui ouvindo as oportunidades e o povo falando como Deus é bom, eu preciso agradecer. Como Deus é bom, eu preciso agradecer. Eu fui vendo que essa era a palavra certa, porque Deus foi confirmando em cada oportunidade aqui. E eu, mesmo que eu não mereço, mas como Deus é bom e como eu devo agradecer cada vez mais. E vai passar. E quando eu começo a ver isso, eu vejo que é tudo graça de Deus. Que não é porque eu sou merecedora, não porque eu sou boa, não é por causa de nada que eu faça. Mas é somente porque Deus, Ele é bom e muito bom. Ele é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. Cada nascer do sol, cada tudo, gente, que Ele faz é porque Deus é muito bom na nossa vida. Como Deus é bom, como Ele é perfeito em tudo que faz. Como Ele faz, como Ele age. Quando eu começo a pensar nisso, eu começo a me julgar. Porque eu vejo que, putz, como eu precisava mais agradecer a Ele. Porque todo dia Ele me protege, Ele me cobre com o sangue dEle, Ele me renova pela graça, Ele me dá força, Ele me ama, Ele me perdoa pelas minhas falhas. Tanta coisa que Deus faz, tanta coisa que Deus age, toda a nossa família, gente, olha o nosso corpo, olha nosso cabelo, olha tudo que Deus tem feito na nossa vida, olha a oportunidade de estarmos aqui reunidos, sendo que tem gente que nem pode abrir a Bíblia, olha a oportunidade que temos de falar com Deus aonde quer que nós formos nesse Brasil. E devemos ser tão mais gratos a Deus. Eu preciso ser mais grata a Deus, porque Deus tem sido bom demais e eu não tenho reconhecido a bondade dEle na minha vida. E eu vejo isso que não é nada de mérito nosso, mas é porque Deus é bom. Ele é bom, bom, muito bom. E quando a gente vai lá, eu acho que é em Mateus, que fala sobre o jovem rico, ele fala que já chama Jesus de bom, e Jesus já fala, não, eu não sou bom, quem é bom é meu Pai. E eu vejo se nem Jesus se autoproclamou como bom, quem sou eu para me chamar de boa, sendo que eu faço tudo errado? E se não for a graça de Deus, Deus já tinha me exterminado, como disse a irmã Eliane. A gente já tinha saído desse mundo há muito tempo, Deus já tinha queimado a gente no inferno, mas não, Jesus morreu por causa da nossa vida. Jesus sofreu para que eu e você pudéssemos estar aqui reunidos em nome dEle. É tudo por causa dEle, é para a glória dEle, é para o louvor dEle, para a graça, tudo, gente, é por causa dEle. Não estamos aqui por causa de nós mesmos, mas estamos aqui por causa de um Deus que é grande demais, mas que mesmo assim Ele olha para pessoas tão pequenas, pessoas que não merecem nada dEle, e Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom e é para a glória dEle também. Tem um vídeo que eu estava reassistindo hoje acho que é Francis Chan. Eu li o livro dele há um tempo atrás sobre o louco amor. E nesse vídeo ele fala sobre os quilômetros de distância de um astro do outro. E eles estavam lá na Califórnia e ele mostrou a Califórnia e a distância até o céu. E da distância até o céu ele mostrou fora da Terra. E de fora da Terra ele já foi um pouco mais distante e mostrou a Terra e a Lua. E dessa distância já foi mostrado o Sol. Mais distante foi mostrado todos os outros planetas e as estrelas. Mais distante ainda foi mostrada a Via Láctea, onde a gente mora. E mais distante ainda foi mostrada todas as galáxias enormes. E é o máximo que como é que é o nome do negócio? O negocinho lá pode mostrar, é só até lá que ele alcança. Então eu imagino que o espaço seja muito maior do que a gente imagina, muito maior do que a gente consegue, do que o homem já criou para conseguir ver. E quando ele parou para pensar, e cadê a Terra? Aonde está a Terra no meio desse tanto de galáxia? A Terra já tinha sumido há muito tempo, há anos-luz.
E eu pensando, a Terra sumiu aí. Mas e a gente? Onde é que a gente está nessa imensidão de galáxia? Onde é que a gente está nessa imensidão de coisas? Quando a gente viaja e a gente vai de avião, dependendo da altura, já não enxerga mais ninguém. Então imagina nós da distância que ele mostrou. Nós somos muito menores do que parecemos. Nós somos muito menores do que imaginamos. E Deus continua a derramar o amor pela gente cada dia. Como Deus é bom, como Ele merece ser louvado, como Ele merece ser glorificado cada vez mais. E tem um versículo aqui que fala assim. Cadê? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Deus é o Deus que colocou tudo no seu lugar. A galáxia ela não se existiu sozinha, mas foi Deus que colocou cada estrela em um lugar. Ele separou uma para cá, outra para cá, outra para lá. Ele foi fazendo e fazendo cada vez mais. Foi ele que colocou, ele descansa os pés dele na terra, tem um versículo que fala. E eu, gente, qual é o tamanho desse Deus que fez tudo isso? Quão grande é esse Deus que faz e é tão grande, tão bonito. Quem foi que inventou? Como disse aqui, onde é que você estava quando eu criei o mundo? Onde é que você estava, irmã Ivani, quando Deus criou o mundo? Onde é que você estava, irmã Vanusa, quando Deus criou o mundo? A gente nem sequer existia, mas Deus já pensava em nos fazer. É interessante pensar nisso, que a gente começa a ver mais ainda a nossa pequenez. Por isso que eu amo Jó, e não gosto de Jó, mas eu amo Jó. Porque quando Deus fala no final, eu fico, meu Deus, o quão Deus é grande. Onde é que eu estava quando Ele criou tudo isso? E como é que Ele renova o amor dEle cada dia mais? Gente, que Deus é esse que servimos, que é tão grande? Eu sempre, quando eu paro para pensar, eu fico, meu Deus, como Deus é grande. Ele é muito grande, Ele é muito maior. E ainda assim, preferimos adorar outras coisas durante o nosso dia a dia. Nos deixamos levar por várias coisas, sendo que Deus está lá todo dia martelando cada vez mais e insistindo na gente que não o merece. E Ele continua insistindo cada vez mais. E mais pra frente um pouquinho, depois de Deus dar uma descascada em Jó, Jó percebe que errou. E como eu havia comentado no começo, tudo que Deus faz é por um motivo. Tudo que Deus faz tem um propósito. Toda a lepra de Jó, toda a falta de coisas que Deus foi tirando, Deus deu tudo em dobro depois. Mas essa não é a parte mais importante da história. Não é porque ele colocou tudo de novo. Mas foi porque após tudo que ele passou, ele não ouvia mais Deus, mas agora ele via a Deus muito mais próximo dele. Para mim, essa é o pico da história de Jó. Para mim, essa é a parte que Deus se revela e fala, tá vendo? Você me falou tanto que eu não sabia, que eu não tinha sabedoria, que era eu o errado e você era o certo. Mas olha só o que eu estou fazendo na sua vida, eu estou me mostrando a você. Você não merece, mas eu continuo te amando. Você não é tudo isso, mas eu sou seu Deus. Eu te renovo, eu faço, eu desfaço, eu falo. Que Deus grande é esse, meus irmãos? E parando mais em Jó, finalizando já, porque eu acho que hoje eu mais chorei do que preguei. Mas hoje eu vou aliviada para casa, porque hoje eu não ia vir para o culto. E eu tava numas crises de ansiedade lá em casa. E aí o pastor pegou e me chamou. Eu acho que eu demorei quase 1 hora ou mais para responder o pastor, cara. Eu acho que ele já tava inquieto. Eu falei, eu não sei se eu vou pregar. Não consigo, não. E aí minha mãe falou, mulher, vai pregar. E eu falei, mãe, não sei se vou dar conta. Eu não conseguia nem falar hoje, de tão sobrecarregada que eu me sentia. E quando eu vim pro culto e eu fui ouvindo os irmãos falando, eu falei, nem que eu não pregue, nem que eu só chore ali naquele púlpito, eu ainda vou sair cheia da palavra de Deus. Eu vou sair transformada pela palavra de Deus, porque o que Deus fez hoje, gente, na minha vida foi sobrenatural.
E Jó me ensina sobre a superioridade de Deus. Jó me ensina do amor de Deus, o quanto ele é bom. Jó me ensina que mesmo que a gente fale esse queixe para Deus que não merecemos, porque isso, porque aquilo, Deus vai continuar fazendo o sobrenatural na nossa vida. E que os irmãos venham sempre lembrar disso. Que a gente venha aprender mais com o que acontece ao nosso redor. Como a tia Adriana falou, antes da Emily chegar aqui, ela também teve muito reboliço na vida dela. Antes de eu chegar aqui, teve tanto reboliço até eu chegar aqui, tantas coisas que eu tive que largar, tantas coisas que eu tive que deixar para Deus começar a fazer a boa obra dele na minha vida, tantas coisas que nós tivemos que abrir mão para estar aqui nessa noite, seja um futebol, seja uma comida, seja isso, seja às vezes até o peso do pecado nas nossas costas, tantas coisas. E mesmo assim, Deus, a gente vem e sai tão diferente do que a gente estava passando no dia. E isso tudo é porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso, porque Ele é um Deus de amor. E assim como Ele fez na vida de Jó, Ele transformou a vida de Jó, Ele também vai transformar a nossa vida. Essa é a palavra que eu tanto profetizo, como eu também profetizo para mim mesma. Ele vai mudar a minha vida muito mais. E eu espero que mude muito mais a vida dos irmãos também. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.